Irmãos, esse mês de maio nós estamos estudando sobre a família e semana passada nós tratamos sobre o tema sua família pode ser melhor, e nós vamos continuar com essa mesma temática durante todo o mês de maio, tratando sobre família, sua família pode ser melhor. Semana passada nós estávamos pregando sobre a família de um homem de Deus que foi acometido por grandes desastres, grandes tragédias, a família de Jó. Nós vemos a morte chegou na sua família, matou seus filhos, ele perdeu todas as suas propriedades, ele também foi acometido por uma terrível doença e toda uma complicação na vida desse homem de Deus que nós vimos semana passada. Mas o Senhor abençoou a vida dele de uma forma tão grande que a sua família foi restaurada quando ele buscou a Deus, quando ele realmente voltou o seu coração para o Senhor. Hoje à noite nós queremos estudar também sobre uma outra família, talvez a família mais conhecida das Escrituras, ou talvez a primeira família registrada nas Escrituras Sagradas. Nós vamos observar lá no livro de Gênesis capítulo 2, é a primeira família, muito conhecida, muito falada, e quando nós falamos sobre pecado, nós precisamos nos reportar para esta família também. Nós queremos estudar hoje à noite sobre essa família que começou muito bem, começou diante do Senhor, começou na presença do Senhor, mas que com o passar do tempo também aconteceu muitas tragédias e aconteceu muitas coisas terríveis nesta família. Eles enfrentaram grandes embates, grandes lutas, e nós queremos aprender com esta família. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2. Vamos ler do versículo 15 até o final desse capítulo. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o final do capítulo 2. Diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou numa mulher e a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Poder sentar, irmãos, e vamos orar ao nosso grande Deus. Senhor, nos encontramos aqui, ó Pai, na Tua presença. Nosso coração se alegra em poder participar desta reunião solene na Tua presença. Pedimos, ó Pai, que nesse momento de adoração, de comunhão com o Senhor e de comunhão com o Teu povo, Senhor, que a Tua palavra que será exposta nesse momento possa edificar a vida do Teu povo, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encorajar Teu povo, que a Tua palavra, Senhor Deus, também possa corrigir se há procedimentos errados. Que o Senhor tenha total liberdade de agir nos nossos corações. Essa é a nossa súplica, esse é o nosso desejo, Pai. Por isso te peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu nome. É o que nós rogamos a Ti, no nome de Cristo. Amém.
Então, queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 2, reporta exatamente sobre o primeiro casamento, ou o primeiro relacionamento matrimonial, ou o primeiro lar. E nós temos aqui várias informações que são dadas nas Escrituras, que servem também como base para o nosso casamento, para as nossas famílias e para o nosso lar. Nós podemos dividir a história de Adão e Eva, a primeira família, em 3 partes. Nós podemos olhar essa família antes da queda, nós podemos olhar essa família na queda, aos fatos que aconteceram para que possibilitassem a sua queda, e nós também podemos olhar essa família logo depois da queda, as consequências que o seu pecado, a sua desobediência trouxe para eles. Observamos nesse texto de Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 25, exatamente sobre a formação da família. E nós podemos observar, irmãos, especialmente aqui no versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então Deus observa o homem lá no jardim do Éden e percebe que ele está sozinho. E Deus percebe, esse homem precisa de uma ajudadora, esse homem precisa de uma auxiliadora. E Deus toma a iniciativa de construir ou de realmente dar àquele homem um lindo presente, exatamente a sua esposa. E nós podemos observar, irmãos, que casamento, o lar, é uma ideia que veio do céu, é uma ideia que foi realmente elaborada pelo Criador do universo. E Deus quer que realmente a família esteja bem estruturada. Deus está muito interessado na formação da família, na estruturação da família, na manutenção da família. Deus quer lares abençoados. Deus quer lares realmente que a sua graça esteja sendo derramada sobre esta família. Interessante uma expressão que nós observamos no versículo 18, que diz: não é bom. Interessante, irmãos, quando Deus está criando todas as coisas, sempre Ele fala, e disse Deus: é bom, é bom. Você observa lá no capítulo 1, veja lá no finalzinho do versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 diz, lá no finalzinho: e viu Deus que isso era o quê? Era bom. E Deus, quando está criando, Ele vê, e isso é bom. Lá no versículo 12, no final do versículo 12 diz: e viu Deus que isso era bom. Lá no versículo 18, no finalzinho diz: e viu Deus que isso era bom. Ou seja, a cada momento que Deus constrói, a cada momento que Deus elabora e Ele realmente executa a sua tarefa de construção, de criação, Ele contempla aquilo que Ele criou e diz: coisa linda, isso é bom, isso é bom. E nós podemos observar essa ideia de que viu Deus e era bom pelo menos 6 vezes ou 5 vezes aí no capítulo 1 de Gênesis. Mas quando a gente olha para o capítulo 2, teve alguma coisa que não foi bom, teve alguma coisa que estava em débito, em um certo déficit, e Deus percebeu: não é bom. E aí no capítulo 2, versículo 18, Deus falou que não era bom que o quê? Que o homem estivesse só. Deus percebeu que o homem estava vivendo solitário, que ele necessitava de um relacionamento íntimo, profundo com uma pessoa. E ele realmente pensa e ele executa elaborar a mulher para que assim pudesse ser uma auxiliadora. Observamos, irmãos, que Adão, ele tinha muitas responsabilidades quando ele fora criado. Se você observa lá no capítulo 1, versículo 26, ele era um homem muito atarefado, ele era um homem muito ocupado. De acordo com o versículo 26, quando também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E nós vemos aqui que Deus, Ele cria todas as coisas e coloca toda
essa criação subordinada a quem? Ao homem. Então o homem precisava comandar, o homem precisava administrar a criação que Deus havia concluído. Então o homem tinha responsabilidade, o homem tinha muito trabalho a fazer. Você observa lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. E Deus, quando coloca o homem lá no jardim do Éden, era para quê? Para o cultivar e o guardar. E nós vemos essa palavra cultivar, a ideia de trabalhar. Ele não estava apenas no jardim do Éden no sentido de contemplação daquelas coisas maravilhosas que Deus havia feito. Ele tinha responsabilidade de administrar, de governar, de trabalhar. Deus coloca na responsabilidade do homem de trabalhar como um agricultor daquele jardim maravilhoso. E nós também observamos essa palavra guardar. A palavra guardar é exatamente para que ele pudesse monitorar, para que ele pudesse observar o desenvolvimento daquele jardim maravilhoso que Deus havia preparado. Então nós vemos, irmãos, Adão, quando fora criado e ele ainda estava sozinho, ele tinha muitas tarefas para executar. Ele tinha realmente uma bagagem muito grande sobre os seus ombros que Deus havia colocado sobre ele. Então ele tinha realmente muita responsabilidade. Você observa também aí no capítulo 2, versículo 19, diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, porém, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. Você percebe como esse homem está muito ocupado? Ele está olhando para os animais. Eu vou chamar você de elefante, vou chamar você de girafa. Então ele está contemplando a criação de Deus, e Deus diz: você é que vai dar nome a esses animais, a essas aves. Então o homem tinha uma grande responsabilidade, ele tinha muito trabalho a fazer, ele tinha realmente uma grande obrigação sobre os seus ombros. E quando Deus coloca sobre o homem a postura de dar nome aos animais, a ideia que está por trás é que ele está exercendo o que? Autoridade e liderança. Quando ele diz elefante, a partir de hoje você é um elefante, ele está mostrando que ele domina sobre a natureza e que ele realmente é a coroa da criação. E foi Deus que colocou sobre o homem essa grande responsabilidade. Então nós vemos aí o homem exercendo as suas atribuições lá no Éden, trabalhando no campo, trabalhando lá no jardim, dando nome aos animais. Era um homem extremamente atarefado, ele tinha muitas responsabilidades, ele tinha grandes coisas para fazer, muito ocupado. E foi nesse ambiente de grande ocupação, quando Deus enxerga o coração daquele homem, Adão, lá no Éden, sozinho, diz: olha, você precisa de uma pessoa. Você precisa de uma esposa, você precisa de uma pessoa que possa lhe auxiliar, que possa lhe trazer ou aliviar a sua responsabilidade, que lhe trazer realmente sorriso, de dar realmente maior felicidade. E foi nesse momento que Deus executou o seu plano maravilhoso e concedeu ao homem uma auxiliadora idônea. Interessante, irmãos, que Deus fez para Adão uma esposa. Deus não fez um outro homem para se relacionar com Adão, porque o relacionamento conjugal tem que ser heterossexual e não homossexual. Deus não construiu um Adonias para Adão, Deus construiu Eva, Deus formou uma mulher, porque o pensamento de Deus é um relacionamento entre homem e mulher, e através desse relacionamento homem e mulher, exatamente surgir novos filhos, e assim a terra ser povoada. Nós vemos também que Deus não fez várias mulheres, Deus fez apenas uma mulher. Uma mulher seria suficiente
as necessidades afetivas, as necessidades sexuais daquele homem que estava tão atarefado lá no Éden. E isso nós podemos destacar, que o casamento ele é monogâmico. Somente uma mulher para um homem é necessário. Deus não estabeleceu um casamento onde um homem se relaciona com várias mulheres. Isso não é agradável aos olhos do Senhor. E interessante que nós também podemos tirar princípios para as nossas vidas sobre esse primeiro casamento, quando nós vemos aqui no versículo 24 do capítulo 2: por isso deixa o homem o pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, porque uma só carne. Então não existe mais dois, existe agora somente uma pessoa, ou apenas um casamento. Então nós vemos aqui a indissolubilidade do casamento, um casamento indissolúvel. Interessante que essa palavra aqui, tornando-se os dois, uma só carne, essa palavra se une à sua mulher, ideia de colar. Imagina, irmão, você tem duas folhas de ofício, e você pega uma cola e passa naquelas folhas, e pega as duas folhas e cola uma na outra, e depois você diz: não, eu não quero mais essas folhas juntas, eu vou separar essas duas folhas. Há possibilidade? Não. Se você for tentar separar essas duas folhas que foram coladas, então vai haver o quê? Vai haver a quebra, vai haver realmente, as folhas vão se rasgar completamente. Porque no pensamento de Deus, essa união deve ser sólida, deve ser indissolúvel, deve ser monogâmica, deve ser heterossexual. Então nós vemos aqui os pilares desse relacionamento que o próprio Deus construiu nos seus primórdios. E nós queremos dizer, irmãos, que da mesma forma que Deus pensara no casamento no princípio, Ele pensa ainda na atualidade. Apesar de que as pessoas estão tentando mudar a questão do casamento, hoje em dia se fala muito sobre a questão do casamento homossexual. É reprovável aos olhos do Senhor, é algo que realmente Deus não concorda em hipótese alguma. E nós vemos a declaração tanto do Velho como do Novo Testamento, a repulsa de Deus a esse comportamento realmente imundo. E aí, voltando às Escrituras, nós observamos aqui especialmente no versículo 21. E aí Deus pensou: eu vou construir, eu vou criar a mulher. Essa mulher para ser uma ajuda a esse homem, uma mulher para que possa abençoar esse homem, uma mulher que possa estar ao lado desse homem, para que possa realmente fazer parte da sua vida, lhe ajudando, lhe orientando, lhe acalentando, lhe confortando, lhe dando realmente encorajamento. E foi exatamente isso, irmãos, que Deus pensou quando criou a mulher. E aí no versículo 21 nós vemos um procedimento cirúrgico. O nosso Deus, Ele anestesiou Adão, e a Bíblia diz que ele caiu em pesado sono. E aí, após a sua dormida, Deus decidiu fazer essa cirurgia. Ele tirou dele uma parte, tirou das suas costelas, e aí através daquela cirurgia, depois fecha aquela parte, o homem acorda, e quando ele acorda, quando passa o efeito daquela anestesia que o Criador havia feito na sua vida, ele se toca, ele percebe: algo está diferente em mim, o meu corpo não é mais o mesmo, está faltando algumas costelas, está faltando algo estranho está comigo. E quando ele está talvez se tocando, chega em cena aquela linda mulher, bonita, jovem, atraente, a mulher mais linda do jardim do Éden. E aí ele deixa de se olhar e ele começa a olhar para aquela mulher, e Deus a trouxe ao homem. Deus está dizendo: Adão, esse é um presente.
que eu estou dando para você. Essa mulher vai ajudar você nas dinâmicas das suas responsabilidades. Essa mulher vai lhe dar encorajamento. Essa mulher que eu tirei do seu lado, das suas costelas, vai ser uma auxiliadora. E eu tenho certeza, irmãos, que é o desejo de Deus que as mulheres casadas auxiliem seus maridos, porque a Bíblia mostra que esse é o desejo do coração de Deus. Que as mulheres possam encorajar os seus maridos, que as mulheres possam estar ao seu lado sempre, nos momentos difíceis. Lembrando, Adão tinha muita tarefa a executar. Adão era um homem extremamente atarefado, e Deus coloca aquela pessoa, aquela mulher, para lhe ajudar, para lhe animar, para lhe encorajar. E nós podemos observar, foi amor à primeira vista. Quando Adão percebe aquela mulher linda, e ele fica realmente apaixonado, vidrado, e ele fica tão feliz com o presente de Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 23, que ele fala algumas palavras belíssimas. Versículo 23, são palavras de Adão. E ele diz: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então você pertence a mim, você faz parte da minha vida, você faz parte da minha carne. E ele aqui está declarando, irmãos, em outras palavras, a gratidão, o amor que está tendo por aquela pessoa que Deus havia colocado na sua vida. E aí começa exatamente o relacionamento desse casal lindo e maravilhoso, e certamente Deus estava extremamente animado. Eu posso ver aqui com essas palavras de Adão, ele está feliz, ele está pulando de alegria, ele está muito animado, porque o casamento é algo que Deus quer para nos encorajar, para nos animar. Mas infelizmente, os primeiros momentos do casamento é algo maravilhoso, mas para muitas pessoas, no transcorrer do relacionamento conjugal, se torna realmente amargo, e se torna muitas vezes uma verdadeira tragédia. Por isso que nós precisamos pensar, irmãos, e clamar ao Senhor para que os nossos relacionamentos, as nossas famílias possam ser melhor. Eu posso ver aqui no final do versículo 25, diz o seguinte: estavam nus e não se envergonhavam. Isso mostra um relacionamento de diálogo, um relacionamento íntimo, um relacionamento de contentamento muito próximo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma rivalidade, sem nenhuma barreira, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Era realmente um relacionamento de pureza, de santidade. O toque, o abraço, o afago, os dois estavam felizes na presença de Deus. Deus criou o sexo, Deus criou o relacionamento sexual para que os dois pudessem desfrutar dessa grande bênção. E nós também podemos observar que os dois estavam tão antenados, tão harmoniosos, mas também eles estavam com um perfeito relacionamento com Deus. De acordo com o capítulo 3, nós observamos lá no versículo 8, quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Só uma parada aí. Parece que todo finalzinho da tarde, Deus se apresentava a Adão e Eva para conversar com eles. Parece que no finalzinho da tarde, Deus aparecia lá no jardim do Éden para ter um relacionamento mais próximo de comunhão. E eu acredito, irmãos, que esse relacionamento que o homem e Eva tinha com Deus era um relacionamento perfeito. Era um relacionamento de grande comunhão com o Criador do universo. Um relacionamento onde eles entravam na presença de Deus, eles adoravam ao Senhor, o seu coração enchia de alegria, o seu coração se enchia de paz. Podemos dizer que até esse momento, esse relacionamento estava uma verdadeira bênção. Eles estavam perfeitamente em harmonia com o Criador do universo. E eles estavam perfeitamente em harmonia um com o outro. Não havia preconceitos, não havia rivalidade,
Deus estava ministrando a sua palavra, Deus estava aconselhando, Deus estava realmente mostrando a sua graça. Eles tinham alegria, eles tinham paz. Mas, irmãos, quando nós entramos para o capítulo 3, versículo 1, nós vemos aqui que nesse ambiente de grande harmonia com Deus e um com o outro, nessa família que está realmente em desenvolvimento, uma grande bênção, realmente um louvor imenso a Deus por tantas bênçãos que Deus tem derramado. Nós vemos que entra em cena uma pessoa, um ser maquiavélico, destruidor, usurpador da paz, um ser cruel e enganador, que está descontente em ver a alegria e a harmonia naquele relacionamento conjugal. Ele não está feliz em ver aquele casal adorando a Deus. Ele não está contente em ver aquele casal diante do Senhor cultuando a Deus. E a ideia desse ser maquiavélico, Satanás, ele vai tentar semear contendas. Ele vai tentar afastar esse casal um do outro. E ele vai investir pesadamente para afastar esse casal de Deus. E deixe-me abrir aqui um parênteses, irmãos. Semana passada nós falamos sobre Jó. E nós vimos que o diabo também estava ali presente, lembra? O diabo falando com Deus: Jó está assim, porque ele tem muito dinheiro. E aí diz: mas se eu tocar no dinheiro ele vai blasfemar. E Deus diz: vai, toca. E nós vemos ali Satanás, ele tirou os bens de Jó. Satanás, ele tirou a saúde de Jó, tirou a família de Jó, mas Jó continuou firme. Então nós vemos aqui Satanás no contexto de Jó, que nós vimos semana passada, tentando destruir, atrapalhar, semear grandes discórdias no coração de Jó. E nós vemos, irmãos, a história se repete aqui em Gênesis capítulo 3, num ambiente de grande alegria, num ambiente de grande louvor a Deus, num ambiente de grande prosperidade, de grande bênção. Satanás fica descontente, tentando atrapalhar, e o diabo continua fazendo isso. O diabo não está satisfeito com as famílias crentes servindo ao Senhor. O diabo não está feliz quando vemos lares em sintonia e harmonia. Ele vai tentar derramar seus terríveis ataques para impedir, para atrapalhar e destruir as famílias. E nós precisamos estar acordados. E nós precisamos estar bem alertas. Porque, infelizmente, a família, a primeira família, Adão e Eva, eles foram atacados de uma forma tão violenta, e eles permitiram que o diabo tivesse vitória na vida deles. O diabo, irmãos, quando se aproximou, aqui, capítulo 3, versículo 1, nós vemos que ele chegou de forma sutil, apresentando para Eva algumas propostas belíssimas. Ele começa a colocar ideias pecaminosas no coração de Eva, sugerindo a ela coisas grandiosas, sugerindo a ela coisas realmente suntuosas. E ela começou a dar evasão aos pensamentos, e ela começou a se deixar levar pelas palavras maquiavélicas e diabólicas. O diabo aqui, ele se incorpora nessa serpente, e a Bíblia diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos. E aí Satanás se aproveita dessa serpente e começa a desenvolver um diálogo com a mulher. Ele atrai o coração da mulher, ele começa a desenvolver uma conversa aparentemente não tão preocupante, e através dessa atração de atenção começa a lançar ideias de insatisfação, e a mulher começa a pensar: realmente Deus é mentiroso, porque ela disse para Satanás: olha, Deus não quer que nós nem cheguemos perto, nem toquemos nessa árvore, desse fruto, porque se nós comermos, se nós tocarmos nesse fruto, nós vamos morrer. Aí o diabo diz: não, Deus está mentindo para vocês. Deus está mentindo para você. Se você comer desse fruto, você não vai morrer não. Pelo contrário, você vai viver e você vai
ter uma mente muito maior, você vai ter uma capacidade intelectual fenomenal, você vai ser igual a Deus. E os olhos daquela mulher se abrem para aquela proposta maquiavélica de Satanás, e ela começa a pensar: Deus está mentindo para mim, Deus está mentindo para nós, Deus está proibindo algo para nós que é bom, que é útil. E aí o seu coração começa a ser realmente envolvido pelo sentimento do orgulho. O coração de Eva começa a ser realmente enganado pela proposta de uma condição melhor. Ela agora está insatisfeita, ela agora está angustiada porque ela quer algo melhor. Infelizmente, irmãos, essa insatisfação que brotou no coração de Eva lá no jardim do Éden, o diabo tem feito muito isso também. Pessoas insatisfeitas leva a murmuração, leva a reclamação, leva a brigas, leva a intrigas. E aqui nós vemos a Eva, ela já está desejosa de pegar aquele fruto e de comer aquele fruto proibido. E você percebe o seguinte: cadê Adão? Adão, onde você está? Adão deixou a sua esposa sozinha lá, conversando com a serpente, com Satanás. Será que Adão estava tão ocupado, conversando, dando nome aos animais, às aves? Será que ele estava adubando a terra, talvez plantando alguma coisa? Irmãos, quando você olha as Escrituras, você vai chegar ao mesmo entendimento que eu cheguei. Veja aí no versículo 3. Diz: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele usa a palavra morrereis ou morrerás. Morrereis. Então me parece que Adão estava presente. Ele não está dizendo: é certo que você, mulher, vai morrer, é certo que morrerás. Não, é certo que vocês não irão morrer. Então aqui está na primeira pessoa do plural. Então Eva não estava sozinha quando estava desenvolvendo esse diálogo com a serpente. Quando você vai lá para o versículo 6, você percebe o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa. Aliás, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui está na primeira pessoa do plural: vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então não está falando apenas com Eva. Então Adão aparentemente estava presente nesse diálogo. Versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e foi dar ao seu marido. Não, e deu. A ideia é que deu ao seu marido, deu ao lado. Ou seja, seu esposo estava ao lado de Eva quando ela estava sofrendo a tentação. Adão estava escutando todas as investidas que Satanás estava atribuindo à mulher. Ele ouviu quando Satanás estava apresentando a possibilidade de sair da presença de Deus, de desobedecer à voz do Senhor. Quais foram as palavras de Adão nesse momento? Nem uma palavra. Ele não falou, irmãos, nenhuma palavra. Ele não se posicionou, ele ficou em silêncio, calado, permissivo, ele se omitiu. Ele poderia muito bem repreender a serpente: não queremos conversar com você, Deus, nosso Pai, disse que não podíamos comer, nós não vamos comer, bora mulher, vamos embora daqui. Mas ele ficou calado, ele deixou a mulher ser tentada, ele deixou a mulher ser enganada. Ele não repreendeu, ele não aconselhou, ele não exortou, ele não assumiu a sua atitude de liderança. E infelizmente, irmãos, nós vemos que esse pecado de Adão continua na atualidade. Nós vemos que muitos homens, maridos, têm grande
dificuldade de falar. E eu falo isso porque eu me conheço. E eu sei, e eu conheço também muitas pessoas, crentes, homens fiéis, da grande dificuldade de estabelecer comunicação e expressar sentimentos verdadeiros, íntimos para as pessoas que nós amamos. O homem, ele tem um problema sério que está encravado na sua alma. Ele tem dificuldade de transmitir, de quebrar a barreira do silêncio. E quando nós nos silenciarmos, nossas famílias podem ser demolidas por Satanás. Quando nós nos omitimos, quando nós não assumimos a nossa posição de liderança, nós poderemos ver as grandes tragédias acontecendo em nossa família. Muitas vezes nós achamos: mas eu converso com a minha família, eu estabeleço um bom relacionamento. Mas você conversa com profundidade? Você consegue abrir seu coração para a sua esposa? Você consegue dialogar de uma forma sincera, verdadeira? Ou existem assuntos que você não consegue falar e expressar? As conversas são conversas onde muitas vezes você fala aos gritos, aos berros, para assustar, para mostrar que você é quem manda. E quando você usa da sua voz, que é mais aguda, mais grossa, mais realmente forte do que a sua esposa, e aí você vai causar medo, e você vai controlar a situação pelo poder da sua voz. Não é isso, irmãos, que nós estamos falando. Nós estamos expressando aqui que é necessário o diálogo, é necessária a comunicação, é necessário pontuar questões importantes para o nosso relacionamento conjugal. Infelizmente, quando nós contemplamos essa grande tragédia que aconteceu nessa família, Adão e Eva, eles estavam tão bem, eles estavam caminhando com o Senhor, eles estavam vivendo uma intimidade tão profunda, e aí Satanás chega e começa a colocar pensamentos maus na cabeça de Eva, e Adão não se posiciona, Adão não se envolve, Adão não permite fazer nada, ele fica apenas observando e vendo a sua família afundar cada vez mais. Eu queria ler um texto com os irmãos, deixa marcado em Gênesis, vai lá para o final da Bíblia, 2 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, aliás, deixa eu ver aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu quero que vocês pensem comigo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte: livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Esse texto está mostrando sobre Ló, irmãos. Ló está registrado lá em Gênesis. Esse homem estava vivendo uma sociedade podre. Ele estava vivendo na cidade de Sodoma, uma cidade caótica, imunda. As pessoas eram realmente pessoas que não tinham temor de Deus. Era realmente uma grande tristeza. E a Bíblia diz que ele atormentava a sua alma. Ele ficava desesperado. A pergunta é: por que ele não saiu de lá? Por que ele não procurou um outro lugar? Quando a situação está apertada e a gente não gosta do lugar, o que a gente faz? A gente se muda, não é? A gente não vai ficar o tempo todo, não, vamos para outro lugar. Mas porque Ló continua na cidade de Sodoma. Você sabe o que aconteceu com ele, não foi? Deus enviou seu anjo para destruir a cidade de Sodoma. E aí disse: Ló, sai dessa terra, pega tua esposa, pega tuas filhas, vai embora. As pessoas da família que você quiser levar, leva, porque eu vou destruir. Quantas pessoas Ló conseguiu tirar da cidade? Apenas 3 pessoas. A sua esposa e as suas 2 filhas. E ele saiu arrastado, ele saiu com muita dificuldade. A Bíblia diz que o anjo pegou na mão dele e arrastou ele para fora da cidade. O que é que acontece com a mulher de Ló? A Bíblia diz que ela olhou para trás
E ela se transformou numa estátua de sal. A pergunta é: por que ela olhou para trás? Porque o seu coração estava na cidade de Sodoma. Ela amava Sodoma, ela gostava daquela vida pregressa. E nós podemos ver que Ló, ele não saiu da situação problemática, da situação podre daquela cidade, porque a sua esposa não queria. E ele perdeu a sua esposa, porque ele não tomou iniciativa, ele não tomou uma atitude. Sua família também sofreu uma grande tragédia. E nós vemos também no outro texto, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Perdão, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão, ele não foi o que? Iludido. Adão, ele não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, ela caiu em transgressão. Então Paulo diz que Adão, ele pecou porque ele queria. Ele comeu daquele fruto que sabia que não era para comer, porque ele quis. Ele tinha uma compreensão maior, ele sabia dos grandes problemas que ele iria enfrentar, mas ele disse: eu vou comer e não estou nem aí. A Bíblia diz que a Eva olhou para aquele fruto, lá voltando Gênesis 3, olhou para aquele fruto, desejou aquele fruto, foi lá, pegou, comeu e disse: pega aí também. E ele obedeceu a mulher, ele submeteu, e ele realmente fez aquilo que ele não deveria ter feito. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. Seu silêncio trouxe problemas seríssimos. Das próximas horas ele teria que enfrentar o Criador. Nas próximas horas ele precisaria estar na presença de Deus, e Deus iria aparecer para ele no final daquele dia. E agora aquele ambiente que era a outrora, um ambiente de comunhão, de louvor, de adoração, um ambiente de alegria, onde ele recebia o cuidado de Deus, o afeto de Deus, agora se tornará um ambiente amargo, um ambiente onde ele vai precisar ouvir as repreensões, as acusações, as palavras duras de um pai zangado e decepcionado, de um homem que não fez aquilo que deveria ter feito. E agora nós vemos no versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E nós vemos aqui, eles estão se cobrindo, eles estão com vergonha um do outro. Houve uma quebra no relacionamento conjugal, houve realmente um afastamento. Ele não conseguia mais olhar para sua esposa, ele tinha vergonha dela, ele tinha vergonha dele. Ele se cobriu com folhas de plantas que ele encontrou lá, folhas de figueira. E nós vemos também aqui no versículo 9, quando diz: chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E aqui nós vemos no final do versículo 10, ele diz: tive medo e me escondi. Adão não queria mais entrar na presença de Deus. Adão não queria mais andar com o Senhor. Adão agora queria ir para longe da presença de Deus. Ele não queria mais ter nenhum contato com o autor do universo, porque ele sabia da gravidade dos seus atos. E agora ele precisaria assumir a postura de homem, de líder. Interessante, irmãos, quando Deus chega lá no Jardim do Éden, ele chama quem? Ele chama Adão e Eva: onde vocês estão? É isso? Não, Deus está chamando Adão, porque Adão era responsável da sua família, era Adão que precisava prestar contas, era com Adão que Deus queria conversar, porque o pecado foi dele, ele pecou consciente. E nós vemos aqui Deus conhecendo todas as coisas, sabendo da gravidade, mesmo assim Deus, o grande ser amoroso, ele vai ao encontro do homem.
e diz: onde você está? E Deus aqui mostrando que Ele queria manter um contato com o homem, mesmo o homem pecador, mesmo o homem afundado na lama. Deus queria se aproximar dele e diz: olha, vamos conversar. E nessa conversa, depois que o homem diz: ó Senhor, eu estava escondido, o que foi que aconteceu? Traz um relatório para mim, o que aconteceu com você? E nós vemos, irmãos, a postura de Adão. A postura dele é de uma postura de acusação. Primeira coisa que ele coloca aqui no versículo 12 diz: então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi do fruto proibido. Nós vemos aqui, Adão está acusando quem? A sua esposa. A sua esposa, que algum tempo atrás ele disse: ah, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, eu amo essa mulher, coisa linda e maravilhosa. Ele que deveria amar, proteger, guardar, ele que deveria cuidar da sua esposa, agora está dizendo: defeito de fábrica, essa mulher é imprestável, essa mulher atrapalhou a minha vida, essa mulher influenciou-me para o mal, essa mulher é uma esposa péssima, ela destruiu minha vida. E eu posso ver, irmãos, ele está tentando tirar o seu corpinho de fora, está transferindo toda a sua culpa, está transferindo toda a sua responsabilidade como líder do lar para quem? Para a sua esposa. Está acusando ela de uma esposa perversa, de uma esposa ruim, de uma pessoa que realmente atrapalhava a sua vida, mas em hipótese alguma nós vemos um coração quebrantado. Em hipótese alguma nós vemos um homem chegando na presença do Senhor dizendo: ó Deus, eu errei, eu deveria ter liderado a minha esposa, eu deveria ter assumido a liderança do meu lar, mas eu não falei como deveria ter falado, eu falhei, Senhor, eu peguei do fruto proibido, eu comi, mas em hipótese alguma ele assume a sua culpa, ele transfere a sua responsabilidade para a sua esposa. E quantas vezes, irmãos, nós vemos isso também nas famílias? A culpa não é minha, a culpa é sua. E aí começa uma verdadeira briga. Ninguém aceita que está errado, ninguém quer ser acusado, todos acusando um ao outro, e nessa acusação começa a se deflagrar palavras, atitudes, gestos e uma verdadeira bagunça. Eu vejo aqui um casal em discussão, e discutindo na presença de Deus, em nenhum momento estão arrependidos, em nenhum momento reconhecem que estão errados. Adão está dizendo: a culpa é dela, foi ela que me colocou nesse terrível poço de lama. E Deus fala também com a mulher e pergunta: mulher, o que foi que aconteceu? Passa para mim um relatório. E nós vemos que a mesma atitude de Adão ela também desenvolve. Diz: Senhor, foi a serpente, não foi eu não. Foi a serpente que buzinou nos meus ouvidos, foi a serpente que me seduziu, foi a serpente que me enganou, foi a serpente que me fez olhar e enxergar esse fruto, e aí eu peguei. Mas Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Então sempre transferindo a culpa, irmãos, enquanto estivermos transferindo a culpa para o outro, não assumir a nossa responsabilidade, nossas famílias não serão melhores, porque nós precisamos reconhecer a nossa parcela de contribuição para o bem-estar da nossa família. Se erramos, devemos dizer: errei e me perdoe. Não fica acusando, assume a sua culpa, porque senão a sua família pode estar entrando num problema muito mais sério. E depois de todos esses relatos, Deus escutando Adão falando e olhando para o coração dele, num momento você se arrependeu. E quando olha para a mulher também, coração orgulhoso, arrogante, em nenhum momento reconhece. E aí Deus: está bom, vamos parar a discussão, agora eu vou falar, e agora eu vou pronunciar algumas palavras duras e fortes, e agora eu vou sentenciar vocês algumas coisas que vocês vão conviver para o resto da vida de vocês. A partir de hoje, Adão e Eva, a vida de vocês vai mudar. A partir de hoje vocês vão enfrentar grandes dificuldades. E Deus fala para a mulher: isso, olha, mulher, a partir de hoje, você, quando for ter filhos, você vai sofrer muito.
A dor de parto vai se multiplicar de uma forma intensa. Você vai ter a luz, vai dar à luz um filho, mas em meio a grande sofrimento. Isso não é verdade? Não é? As mães, pelo menos as que tiveram parto natural, sabem o que é isso. Graças a Deus, Senhor, eu sou homem. Nunca passei por essa situação. Mas é difícil, não é? E aí Deus está dizendo, você vai ter que conviver com isso. E outra coisa, irmãos, que Deus fala aqui para a mulher, que as mulheres não gostam, e que é verdade. Aqui no versículo 16, finalzinho do versículo 16, diz: em meio a dores darás à luz filho, o teu desejo será para quem? Para o teu marido, e ele te, o quê? Governará. Então Deus está dizendo, mulher, você não tem condições de se administrar sozinha. A partir de agora, você não é mais dona do seu nariz. Quem vai administrar a sua vida, mulher casada, esposa, é o seu marido. É ele que vai estar à frente de todas as decisões. Você precisa se submeter a ele. Agora, talvez as mulheres não gostem. Agora, por favor, não briga comigo. Eu estou apenas lendo e mostrando o que a Bíblia diz. Se você está com raiva, vá brigar com Deus. Porque foi Ele que instituiu essas regras. Foi Ele que falou na sua palavra que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E não foi eu que estabeleci, foi o Criador. E quando as mulheres não submetem aos seus maridos, pode ter certeza, sérios problemas. E Deus disse, a partir de agora as coisas vão mudar. E agora chama para Adão. Adão, você realmente deu ouvidos à esposa, você deu ouvidos à sua mulher, você deveria ter escutado a minha voz, você deveria ter atendido a minha voz, mas você ouviu a voz da sua mulher. Você, versículo 17, você comeu da árvore que eu havia ordenado não comesse. Adão, você me traiu. Adão, você me considerou a última coisa, você não me considerou prioridade na sua vida. E por causa disso, Adão, por sua deslealdade, pela sua infidelidade, você a partir de agora vai trabalhar duro. Você vai ter que sofrer muito para poder sustentar a sua casa e a sua família. Interessante, irmãos, quando Jó, capítulo 31, versículo 33, relata também sobre a vida de Adão. Ele cita umas palavras bem interessantes aqui. Jó 31, versículo 33. Olha só o que ele fala sobre Adão. Ele diz o seguinte: se como Adão, Jó 31, 33, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. O que é que Jó está dizendo? Adão, ele não reconheceu o seu pecado, ele ficou com o pecado oculto no seu coração, e Deus viu isso, e Deus ficou profundamente angustiado com a atitude de Adão e Eva. E depois que ele fala com a mulher, depois que ele fala com Adão, ele fala também com a serpente. Esse casal, eles perdem a bênção de Deus. E lá no versículo 24, volta para Gênesis 3, versículo 24, eles foram o quê? Expulsos da presença do Senhor. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugista de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eles foram tirados de um lugar confortável. Eles foram tirados de um lugar maravilhoso, belo, lindo, uma acomodação 5 estrelas. E agora, se virem, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que sofrer muito por consequência dos seus pecados. Esse lar agora, irmãos, está extremamente desajustado. Esse lar está realmente ferido. Adão e Eva, eles estavam com grande dificuldade nos seus relacionamentos. E nós podemos observar que a partir de agora, todas as informações que são trazidas sobre esse casal, nós não vemos em nenhum momento palavras de Adão. Adão silenciou. Se ele já era silencioso, se tornou ainda mais em silêncio. Em nenhum momento mais ele fala.
o que nós vemos é a expressão: e Adão coabitou com a sua esposa. E Adão coabitou com a sua esposa. Então, pelo menos 4 vezes nós vemos essa expressão: que Adão coabitou com a sua esposa, teve o seu primeiro filho, que foi Caim, e coabitou com a sua esposa e teve o seu segundo filho, que foi Abel, e coabitou com a sua esposa, e lá no capítulo 5, e deu à luz a Sete, coabitou com a sua esposa, teve filhos e filhas, e morreu. O relacionamento de Adão e Eva se tornou apenas sexo e nada mais. Não havia mais diálogo, não havia mais relacionamento, não havia mais palavras, não havia mais gestos amorosos, não havia mais expressão carinhosa, apenas um relacionamento voltado apenas para ter filhos, intimidade sem intimidade. Infelizmente, muitos casais pensam que casamento é só sexo. E aí acontece problemas de saúde, às vezes acontece um acidente, às vezes a velhice chega e a potência não é mais tão potente, e aí não consegue mais ter aquela vida, aquela atividade sexual tão prazerosa como tinha antes, e aí parece que o casamento se acaba. Não, irmãos, o casamento não é apenas sexo e intimidade, o casamento é muito mais do que isso. E infelizmente nós vemos em Adão e Eva que o seu sentimento, a sua visão de relacionamento era apenas intimidade. E a Bíblia não descreve nenhuma coisa mais além de intimidade que eles tiveram, apenas no sentido de ter filhos. Eu acho que muitas pessoas aqui conheceram o pastor Cezinho Batista. O ano passado nós estávamos, eu acho que ele estava lá em São Paulo, e foi quando eu recebi a notícia que ele havia falecido. Irmãos, o pastor Cezinho Batista, ele passou maus bocados. A esposa dele, durante mais de 10 anos, ela vivia numa cadeira de rodas, era uma mulher literalmente inválida. Ele não tinha nenhuma atividade sexual com a sua esposa, mas durante todos esses anos ele cuidou dela, ele demonstrou amor. Em nenhuma vez, em nenhum momento eu escutei nenhum comentário negativo sobre esse homem, que ele estava adulterando, que ele estava com outra mulher. Ele sempre foi fiel à sua esposa faleceu, e depois de praticamente 1 ano, Deus também o levou para a glória, mas com um testemunho de fidelidade, de lealdade ao Senhor, porque eu creio firmemente que o casamento desse homem não foi construído na base da intimidade, porque a intimidade, irmãos, um dia pode acabar, a saúde pode não estar tão boa, e nós podemos enfrentar sérias dificuldades, porque nós estamos respaldando o nosso relacionamento apenas na intimidade sexual. Outra coisa que eu gostaria de destacar, e eu sei que a hora está bem avançada, mas veja só no versículo 1 do capítulo 4, irmãos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quem colocou o nome a Caim? Foi Eva. Deus havia falado a Adão quando estava no Éden: coloca o nome de todos os animais aqui. E ele vai colocando, porque ele tem autoridade. E agora ele não exerce mais autoridade. Mulher, olha, teve filho, você cuida, você coloca o nome que você quiser. Ele não se envolve no relacionamento com os seus filhos. Adão parou no tempo e no espaço. Parece que o pecado que ele havia cometido outrora, a sua queda foi tão grande que ele não tinha mais ânimo para viver. Ele se tornou um verdadeiro inválido, um marido ausente dentro da sua própria casa. E você sabe a história de Caim e Abel, não sabe? Caim ficou com tanto ódio de Abel, e você vê aí no capítulo 4, ele matou o seu irmão. Diz: olha, Caim, ou Abel, Caim falando para Abel: vamos lá pro campo, já que você é pastor de ovelhas, tem um campo lá maravilhoso, e aí você pode levar suas ovelhas para vamos lá dar uma olhada. Então chegou lá, Caim pega o seu irmão, dá uma atacada e mata seu irmão. Cadê Adão? Cadê Eva? Que não viram,
que os seus dois filhos estavam brincando? Cadê Adão, que não percebeu que o seu filho estava com ódio no seu coração? Porque na realidade, para ele não era importante a formação do seu filho. Ele desprezou totalmente a sua família. Irmãos, se nós queremos que as nossas famílias sejam melhores, nós precisamos considerar que a nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu. E que nós precisamos agarrar com força. Nós não podemos soltar. Nós não podemos permitir que o diabo haja no coração dos nossos filhos, devorem nossos filhos e os levem para povoar o inferno. Imagina só, querido, você ter filhos e você um dia percebe seus filhos crescerem longe de Deus. E eles morrem, você, quando chegar na eternidade, você está gozando a eternidade na presença do Senhor e os seus filhos sofrendo no inferno. Então, queridos, nós precisamos desenvolver uma preocupação muito grande com os nossos filhos. E nós choramos muito porque Adão, ele não teve essa preocupação, ele não assumiu a sua responsabilidade, ele não percebeu a grande dádiva que Deus havia colocado em sua vida, e ele viveu uma vida totalmente distante da sua família, dos seus filhos. Que nós, irmãos, não venhamos seguir esse exemplo terrível. Nós precisamos da ajuda de Deus. Enquanto Adão e Eva estavam com boa comunhão com Deus, sua família estava bem. Quando eles deixaram Deus de lado e começaram a deixar os seus corações comandarem suas vidas, grandes tragédias. Queridos, busquem a Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor para fortalecer, para solidificar os nossos lares. Nós não temos capacidade de mudar o coração dos nossos filhos. Nós não temos capacidade de mudar o coração das nossas esposas, dos maridos. Nós não temos capacidade, mas nós conhecemos alguém que transforma vidas. Então, nos prostremos diante do Senhor, busquemos a Ele, imploremos sua graça, confiemos nele, sabendo que Ele vai fazer grandes coisas na vida da nossa família, porque Ele ama a nossa família, Ele quer uma família grandemente abençoada. Mulheres, assumam o seu papel, deixe seu marido liderar a sua casa, torne-se aquilo que Deus quis e quer na sua palavra, seja submissa aos seus maridos. Maridos, assuma a sua postura, lidere suas famílias, lidere seus líderes, seus filhos, lidere realmente a sua esposa, haja como um homem de verdade, temente a Deus. E se você é um homem temente a Deus, você será um grande líder espiritual na família, no seu lar. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos lares, que Deus abençoe a cada um de nós. Senhor, contemplamos a primeira família, Pai, e nós choramos de tristeza, porque vemos que ela começou tão bem, na Tua presença, alegria, Senhor, tanta coisa maravilhosa, mas o diabo, Pai, chegou, atrapalhou, destruiu, mas eles, Adão e Eva, foram responsáveis. Eles permitiram, Pai, essa destruição. Ó Deus, sabemos que o diabo também está fazendo isso hoje em muitos lares. Ele está semeando contendas, ele está semeando discórdias, ele está semeando orgulho, arrogância, o espírito, ó Deus, de enaltecimento, de revolta, falta de perdão, ó Deus, destrói esses pensamentos maus, Senhor, que o diabo está semeando nesses lares aqui desta igreja, Pai. Que o Teu nome, Jesus Cristo, seja honrado através dessas famílias que aqui se reúnem, Senhor, a cada domingo. Ó Deus, que os nossos lares possam ser uma bênção para as nossas vidas, nossas famílias, nossa sociedade, nossa igreja, Senhor. Ó Deus, nos torna fortes, porque somos tão fracos.
Ó Deus, nós necessitamos tanto da Tua ajuda e do Teu cuidado, Senhor. Por isso aqui, diante do Teu altar, ajoelhados no nosso coração, clamando a Tua ajuda, Senhor, nos dá a Tua graça, nos dá a Tua paz. É o que nós te pedimos, Senhor, hoje à noite, no nome de Cristo. Amém.